Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Muito bom dia, são 7h08 em Campos. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Já estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise também deste programa de hoje na Plena TV. Também pelos aplicativos de rádio, todos os aplicativos que têm acesso à rádio, você pode dar uma busca lá na Folha FM, o nosso aplicativo exclusivo também da Folha FM, Alexa, ouvir Folha FM, pode também dar o comando Alexa aí para ouvir a Folha FM e você vai curtir, claro, a melhor programação de informação e música também. 7h09. Vamos às informações e a gente começa com a previsão do tempo. Olha, deu uma mudada aí, pelo menos na sensação térmica, né? Deu uma diminuída no calorão ontem. O tempo mais nublado até do que previsto para hoje, com vento. Hoje também a previsão não é de temperatura tão alta, tem esse calor, segue ainda, né? Mas a gente sente muito mais a sensação de tempo frio quando baixa a mínima.
a máxima estando mais alta um pouco, a gente até entende, mas suporta. Mas quando a mínima não abaixa, aí você sente esse calor o tempo inteiro. Então fica elevado a mínima, como hoje, por exemplo, 25 graus e máxima de 32. Agora faz 26 graus aqui no centro, tem rajadas de vento a pelo menos 26 km por hora. E a probabilidade de chover hoje está em 60%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Já naquela previsão geral para o estado e para a região sudeste, o Instituto Nacional trouxe ventos fortes, com pancadas de chuva forte também para os próximos dias na região sudeste do país. São 7h11 em Campos. Folha no Ar de hoje traz um assunto muito importante e em que a gente está totalmente inserido nele. E, aliás, se me permite já dar uma opinião, a gente faz parte desse contexto não só como vítima, a gente faz parte desse contexto como solução do problema, principalmente no que diz respeito às denúncias anônimas, porque nenhuma polícia, nenhuma corporação, nenhum órgão consegue adivinhar nada, é só através de informação. E a participação da população nas denúncias, claro, evidente, sem identificação, né? Elas são fundamentais. Essas participações ajudam e muito as nossas polícias. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Ronaldo Cavalcante, é delegado de Polícia Civil, é delegado titular da 146 DP. Ele estava assim, tranquilo, tinha resolvido um monte de problema lá na área em que ele estava, lá em Rio das Ostras, aí pegando uma praia quando tinha folga, aí do nada ele olhou assim e falou, deixa eu arrumar um problema para mim aqui, não tem aqueles memes, tem esses memes assim de internet, tô brincando com ele aqui, falei, cara, você tinha um problema maior, não? E ele veio parar em Campos, e aí assim, a gente tem uma delegacia, que é a 146 DP, que toma conta de quase que se você for colocar numa proporção de extensão territorial, vai dar aí quase que o tamanho de, sei lá, de meio estado. Tem muita região, muita área para ele tomar conta. E a gente vai conversar sobre essa dificuldade também de extensão territorial para uma delegacia em alguns momentos, como é o caso da 146 DP. Mas, de antemão, delegado, obrigado pela sua presença. Já vou trazer o seu bom dia e essa entrevista. A gente vai poder, né, saber um pouco mais, né, das ações da nossa Polícia Civil aqui em Campos e região. E vou começar com a manchete hoje. Já até parabenizei o delegado e a Polícia Militar. Eu acho legal esses servidores receberem o reconhecimento da gente e de toda a população, né, como um todo, porque os caras trabalham para valer. E a gente não pode confundir as coisas, não, generalizar tudo como a gente faz na vida, não. Tem muita gente boa, graças a Deus, tem muito mais trabalhador sério, competente e dedicado realmente, que coloca a cara na reta em todos os setores, principalmente que no caso que a gente está falando da polícia, para poder fazer o bem do que aqueles que estão lá. Na verdade, isso é igual torcedor, na minha opinião também. O cara é criminoso, para onde ele vai? Aí ele vai para a torcida organizada, ele não é torcedor, ele é um criminoso, ele vai para lá para arrumar briga, confusão. Não, ele está infiltrado na torcida de certa forma. Assim também na polícia. Ele não é um policial, ele é um criminoso que de alguma forma se infiltrou na polícia. E aí também é outra demanda que a gente sempre discute aqui. Essa chamada banda podre, e que tem em todos os lugares, em todos os setores da vida. Aqui no rádio tem, na televisão, no jornal, na igreja, tudo que é lugar. Então, mas não podemos confundir. Então, delegado, rapidamente, deixa eu passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começar a bater esse papo hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.
com o aplicativo exclusivo do laboratório, ó, facinho para você resolver aí esse problema de resultado de exames, na hora já passa para o médico. Baixe o aplicativo aí, Laboratório Plínio Bacelar. Só baixar o aplicativo e já começar a usar. Também no oferecimento rapidamente aqui, de Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, e de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje, do portal folha1.com.br, tem tudo a ver, e aliás, o delegado que está aqui com a gente estava ontem nessa ação. Operação conjunta da PM e Polícia Civil prende líder de facção em Guarulhos. A operação foi desencadeada após uma série de homicídios que ocorreram nos últimos dias. Foram 5 homicídios entre a noite de sexta e até a quarta-feira, né? Até a quarta-feira. Aporte financeiro da Azul não altera a suspensão das operações em Campos. É que a companhia divulgou aí um aporte muito grande, um investimento muito grande, mas a gente continua aqui com o fim da operação ou das operações da Azul em Campos para 10 de março. Campos mantém destaque na produção de energia solar fotovoltaica. TRE julga pedido de cassação contra Castro e Pampolha nesta quinta-feira. Se chegar a vias de fato, eu confesso que eu perdi a conta de quantos governadores já foram cassados aqui no estado do Rio. São 5 ou 6. Yara Cíntia e outros prefeitos do Solidariedade se reúnem com Castro e MTT para leilão de veículos conservados e sucatas em fevereiro. Suspeito de matar homem na frente do filho se entrega à polícia em São João da Barra. Esse caso também chocou a população. Eu vi o vídeo, até depois eu repostei quando o cara se entregou ontem. O que choca é que não só a violência, barbaridade, o sangue frio do cara matando o outro, mas sobretudo na frente do filhinho dele de 5 anos. O filhinho dele desesperado, sem saber o que estava acontecendo, 5 anos, e saiu em direção ao criminoso, ao assassino, ao atirador, que estava na moto, subiu na moto para ir embora, e segurou o braço do atirador. E depois saiu em direção ao atirador que foi embora de moto. Quer dizer, e o pai caído no chão morto. Olha, foi barbaridade e chocou aí toda a população. Então vamos falar sobre isso. A princípio, até onde eu consegui apurar aí com as fontes, o Gésio, a vítima, perdão, não teria aceitado o cara como genro. O problema é esse. O Gésio, pai de uma menina, não aceitou o criminoso, então o assassino, como genro, não aprovou o namoro, né, da filha com o cara, e o cara matou o Gésio. Mole não. Motociclista morre em acidente com carreta na BR-101. Blues Band Vidro se apresenta na tenda cultural do Farol. Caixa eletrônico pega fogo em farmácia. Lei Aldir Blanc de Campos lança mais 2 editais. E para fechar aqui, São Francisco convoca aprovados no concurso e governo anuncia 2.000 vagas para a PF. Vagas são para 5 cargos: delegado, escrivão, papiloscopista, tá certo? E agente, além de perito também. 7h19, são essas manchetes do portal folha1.com.br que você confere com a gente aí. Delegado, prazer receber o senhor aqui no Folha no Ar. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu fiquei até preocupado ontem, a gente viu isso falando, e depois eu fiquei acompanhando a operação. Falei, rapaz, o delegado vai estar cansado amanhã, vai ter que acordar cedo para poder estar com a gente lá. Ronaldo Cavalcante, delegado de Polícia Civil, obrigado pela sua presença. E já assim para fazer também a nossa parte que a gente tanto critica, tanto cobra, reconhecer o trabalho de vocês, principalmente nessa ação de ontem, né, dando uma resposta muito positiva para nós da população,
com relação a esse aumento de criminalidade, com essa ação prendendo 6, foram 6, né? Bom dia, bem-vindo, prazer. O prazer é meu, Cláudio. Eu agradeço aqui a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes da 98.3. Fiquei muito feliz com a oportunidade de me apresentar aqui à população de Campos e deixar aqui o recado que a gente chega com o ímpeto de trabalhar e buscando resolver as demandas que nos são apresentadas. Ah, legal. Não, você sabe, assim, particularmente, o que eu acho muito legal é quando a gente consegue conversar com essas autoridades de ponta, de linha, que tá lá no combate àquelas demandas que a gente tanto tem aqui. No caso da Polícia Civil, no caso da Polícia Militar, é um juiz de direito que a gente recebe sempre. Então, assim, é um comandante de alto escalão, aí, como é o caso do que eu te falei agora há pouco, de setores e de polícias, e segurança é sempre uma pauta muito, muito, muito cobrada pela população. E aí, quando você agradece a gente pela oportunidade, eu acho que é reverso. A gente tem muito mais que agradecer, porque, poxa, você pode fazer lá o seu trabalho e não é obrigado a estar aqui para conversar com as pessoas. Então, eu acho muito bacana da parte de vocês. Sempre falei isso com a delegada Madeleine, nas boas atuações dela à frente das delegacias que ela passou. Inclusive, não sei se ela foi da 144, mas da 146, mas foi, não foi? Foi. Foi da 146, foi de São João da Barra, foi daqui do centro, DEAN. 134 e por último na DEAN. Cara, você, falando um pouco sobre você, para a gente entender da sua carreira, para a gente conhecer um pouco da sua carreira. Você estava em Rio das Ostras e eu tenho assim uma opinião sobre essa questão de escala de violência, se eu posso falar assim, nível de violência, eu não sei. Mas Macaé tem uma violência diferente da nossa. Macaé tem um tipo de violência muito parecido com o da capital, que para mim o estado do Rio, apesar de não ser o estado mais violento, segundo as estatísticas, para mim é o mais complicado de se resolver essa segurança aqui. E Rio das Ostras está ali, irmão gêmeo de Macaé, ou seja, não tem para onde fugir. Quando foi, desculpa eu me alongar, mas quando o Sérgio Cabral, governador, lançou o PP, houve uma assim, tipo uma evasão lá desses bandidos para Macaé. É isso mesmo? E como é que foi sua passagem lá por Rio das Ostras? Eu tenho notícia aqui aquele derrame de carteira de habilitação falsa lá que você conseguiu desbaratar aquela quadrilha lá. Efetivamente, houve uma debandada, né, na época da criação das UPPs. Isso foi natural, num primeiro momento, com a presença do Estado naquelas comunidades em que havia o embate diário, né, com a polícia e até mesmo entre facções. Um grupo, né, esse primeiro momento eles vieram efetivamente para o interior, não só para Macaé, mas Cabo Frio também, foi muito sentido isso. Eles não chegaram efetivamente a vir para cá, né, porque é um pouco mais distante do grande centro. E isso trouxe, infelizmente, para cá, para o interior, aquilo que faz com que o estado do Rio, como você bem mencionou, embora em números absolutos não seja o mais violento, creio que perde para São Paulo, mas, e proporcionalmente, em termos de população, deve perder também para o Maranhão, que é meu estado natural. Mas o Rio de Janeiro tem uma característica ímpar, que é a política do fuzil. Infelizmente, isso é uma coisa que você só encontra, pelo menos encontra em maior quantidade, no Rio de Janeiro. Então, existe a política do fuzil de enfrentamento às forças do Estado. E até a década de 90, a polícia entrava em comunidades no Rio de Janeiro com um revólver 38 chimitão, né, aquele cano longo, era o máximo. Só que quando a polícia começou a poder ingressar novamente, que tinha sido restringido pelo governo Brizola, salvo engano, de entrar em comunidades, quando a polícia foi ingressar nessas localidades, ele encontrou já o fuzil lá. E aí a polícia teve que se reinventar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, para
adotar também o fuzil como arma para poder ter condições, né, paridade de armas para combater o crime. E, infelizmente, o Rio de Janeiro tem essa característica. Retornando aqui a responder a seu último questionamento, Macaé, Rio das Ostras, Araruama eu não tenho notícia, mas com certeza Cabo Frio é manifesto o uso de fuzis nessas localidades. Me arrisco a dizer que algumas comunidades de Macaé, o nível de violência é tal que não deixa nada a desejar as comunidades do Rio de Janeiro em termos de enfrentamento. Não é à toa que Macaé, o batalhão, o 32º, opera com o caveirão para entrar em determinadas comunidades. Sim, e Pedro Emílio ganhou lá de presente essa... Ele esteve aqui com a gente ano passado. Quem ganhou o presente foi Macaé e quem perdeu foi Guarulhos, né, Campos? Porque é um excelente colega. Onde chega faz a diferença. Um dos melhores delegados que eu já conheci na minha vida. Ele conseguiu reverter muita coisa lá já. Positivo. Não foi? A gente conseguiu bater metas sucessivas do sistema de segurança, né? Você falando em fuzil, o governador deu uma entrevista essa semana passada falando dessa questão do fuzil. Eu não me aprofundei, não fui ler, não fui pesquisar, não. Eu confesso que não fiz o dever de casa, mas pelo menos nesse tema. Vamos voltar às CNHs lá, você me ajuda a lembrar, por favor. Sim. Que foi uma ação muito importante que você conseguiu fazer e acho que vale a gente relembrar aqui. Mas o governador Cláudio Castro falou de um dispositivo na lei que precisa mudar e, se não me falha a memória, parece que o bandido é preso com determinada quantidade de drogas e o fuzil. O processo vai caminhar pela seara das drogas e não pelo fuzil. É uma coisa assim, meio que parecida assim. Você pode me ajudar a discernir melhor isso? Por que o estado do Rio tem tanto fuzil? É por isso também? Eu acredito que é a cultura do estado, né? A principal causa que os mais antigos, né, que os cascudos me apontam, foi que durante pelo menos 4 anos a polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, não puderam ingressar nos morros do Rio de Janeiro. E isso pareou com o período de ascensão do governo da atuação de Pablo Escobar do cartel de Medellín, cartel de Cali na Colômbia, que trouxe também uma quantidade significativa de drogas, né, a maconha, a cocaína principalmente. Então, junto com a droga, chegou a política do fuzil para as comunidades. E depois é um processo que não dá mais para reverter, isso aí não tem jeito. E a gente está passando de novo por esse processo, né, que infelizmente foi no governo Brizola, quando os tribunais superiores, aí, notadamente o Supremo, começa a restringir, criar uma série de normas, de regras que a polícia tem que seguir para que possa efetivamente fazer uma ação em uma determinada comunidade lá no Rio. Não pode usar o águia, que é a única coisa que dava uma certa vantagem para o policial. Enfim, esse tipo de posicionamento só enfraquece o Estado diante desse estado de guerra não declarada que a gente vive hoje em dia. Aqui, ó. Achei rapidamente aqui pesquisando sobre essa questão do governador. Foi dia 25, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL-RJ, afirmou que vai entrar imediatamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida do Ministério da Justiça publicada para regular o uso da força por policiais de todo o país. Em publicação nas redes sociais, deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Saiu aqui. Nas redes sociais, ele alega que para fazer uma ação nessas comunidades com o poder, a força de equipamentos e de armas de fogo pesado, assim, tem que pedir autorização aos ministros de plantão. Inviabiliza você trabalhar. Porque o trabalho de polícia, o principal mote é a surpresa, o sigilo, né? E aí eles fazem uma série de requisições para que sejam comunicados
as instituições de ensino da área, que sejam notificados postos de saúde, enfim. E, gente, a gente sabe que a comunidade é um organismo vivo. Como você começa a abrir essas informações, você já explanou que vai ter uma operação, ou seja, a chance de êxito é muito pequena. E outra coisa, atividade policial, a gente se pauta principalmente pela legítima defesa própria de terceiro, ou no estado de necessidade, que são excludentes de ilicitude, que o policial se vale na sua atividade fim. E não pode uma portaria, uma normativa do Ministério A, B ou C regular uma situação que você só vivencia na hora, numa fração de segundos. Como é que você, diante de uma injusta agressão, que alguém está te dando tiro de fuzil, você se abriga, você tem que pensar, não, peraí, eu não posso usar isso aqui porque tem que ser um não letal, eu vou aplicar uma arma de choque, um taser. Isso não existe, porque você tem uma fração de segundos ali para reagir, neutralizar e progredir, porque o Estado tem que progredir. O Estado não pode regredir. Quando o Estado... Vídeo que aconteceu agora, salvo engano, na Maré, né? Foi no Alemão, não lembro. Essa semana no Rio. Eles foram até o fim. Foi Maré, né? Eles foram até o fim e tem que ir. O Estado ele é apresentado pelos órgãos policiais. Né? O Estado ele é um ente que... Os policiais são pessoas que apresentam a atuação do Estado ali. Se você negar essa atuação do Estado, a gente voltou à barbárie. Então, eu sou radicalmente, acho que Cláudio Castro está correto, governador. Não existe como você regulamentar o uso da atividade policial dessa forma. Eu acho que assim, até poderia você pensar numa lei que criasse algum tipo de parâmetros que também, como eu falei, é inócuo diante dos fatos, como eles se desenrolam nas operações, mas que fosse amplamente debatido, com audiências públicas, entendeu? Uma sociedade de participação, que fosse votado, que fosse deliberado nas casas legislativas do Congresso, para que o povo pudesse efetivamente, ainda que de forma imediata, participar desse processo. E não um ministro de uma única canetada dizer como é que o policial tem que agir. Isso não existe, é algo assim inconcebível. Há também, por outro lado, o delegado, aquela questão que eles falam banho de sangue nas comunidades, com essas operações. Isso, de fato, pode ter implicado na criação desse decreto, claro, né? A motivação foi essa. Mas como que é entrar numa comunidade e saber quem é bandido, quem não é? Como é que é possível preparar? E por isso que eu te falava sobre a questão da inteligência, né? Que a gente conversou aqui tempo atrás com a Alan Turnovs, que ainda era... Ele estava afastado... Tinha sido secretário de Polícia Civil e se afastou por pleito eleitoral. Exatamente. Acabou não ganhando e ainda acabou tendo um problema judicial. Mas questões particulares à parte, me parece, e pela própria corporação, por todos os seus colegas, você pode afirmar isso ou não, mas ele foi um dos caras que teve mais êxito aí à frente da Polícia Civil no Estado, né? Um dos melhores chefes de polícia e secretário de polícia de todos os tempos. Da história da Polícia Civil, né? Muito combativo, muito inteligente, muito pró-corporação. Eu tenho 10 anos, estou indo para 11 anos de polícia e para mim foi o melhor. O Alan é excelente policial. Eu só tenho elogios para ele e as pessoas que o acompanharam, né, ao longo de sua história. Em relação àquilo que você falou, como é que você consegue entrar na comunidade? Essa questão do banho de sangue. Foi assim, foi interessante, porque foi na gestão do Alan, inclusive, aquela questão do jacaré, que foram 28 elementos neutralizados. O que acontece? O policial ele só vai atirar se alguém atirar nele primeiro. Não existe isso. Quando teve, no final da operação, a quantidade de mortos, a imprensa, né, bateu muito mesmo, falando que tinha sido uma chacina, etc. No final, quando todos as pessoas que foram mortas foram identificadas, não tinha um único que não tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, que não tivesse mandado de prisão. Então, você vê que a própria imprensa já parou de bater ali. Ah, mas por que demorou tanto? Porque o processo de identificação,
Primeiro, o criminoso ele não anda com a carteira, muito raramente ele anda com a carteira de identidade no bolso. Então, há todo esse processo de identificação criminal pelo papiloscopista, né, para pegar a identificação dele e gerar dentro do banco de dados que a polícia tem para poder certificar que aquela pessoa efetivamente é aquela, para que você possa identificá-lo criminalmente. E isso foi feito com os 27, não, acho que foram 27, 28 foi com o André que morreu, que era policial civil. Então, no final você chegou à conclusão de que todos eram criminosos e que a ação tinha sido legítima. E é difícil, muito difícil a vida do policial, porque você entra, Cláudio, dentro de uma comunidade e o tiro do fuzil, para você ter uma ideia, ele é acima da velocidade do som. Então, às vezes, você está progredindo dentro de uma comunidade, em Macaé isso era comum, em algumas ações que a gente fez lá, e daqui a pouco o reboco caía na tua cabeça. E só depois você se espantava com o disparo, ou seja, você morre e não sabe. Então, é muito difícil para o policial. E aí você vai ter que apontar para o lugar de onde veio o som. Só que eles se entremeiam no meio da população, no meio de criança, ele põe criança na rua. Isso dificulta muito a atividade policial. Mas em relação à potencialidade lesiva de um disparo de fuzil e a quantidade de acidentes com crianças, com inocentes mortos, apesar de ser trágico, ainda acho que o número é pequeno. Porque um tiro de 7,62, que é usualmente instrumento dos criminosos, ele tem a capacidade de atravessar uma parede como se fosse papel. Então, imagina a potencialidade de causar dano de um disparo desse. E eles atiram a esmo. Né? Só para você ter uma ideia, quando um policial, principalmente a polícia militar, a polícia civil também, mas a militar é mais ainda, o regime castrense é mais rígido. Todos os disparos efetuados têm que ser justificados. A numeração do fuzil que é utilizado, a quantidade de disparos que foram feitos, qual é o lote daqueles disparos, para que amanhã ou depois, se pegar em um inocente, enfim, alguma coisa assim, você vai pegar e tentar identificar qual a origem daquele disparo. Porque eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo isso claramente nos jornais. Toda vez que tem uma pessoa morta com bala perdida, a primeira alusão que se faz é que saiu da arma de um policial. Uhum. E nunca é da arma do criminoso. Isso é muito injusto com a atividade policial, né? Eu vou até aproveitar o espaço aqui para parabenizar, inclusive, a população de Campos. Tem aquilo que eu falo que é algo muito positivo das polícias, principalmente da polícia militar, que é o pertencimento. Acho que 90%, eu me arrisco a dizer até que um pouco mais, dos policiais militares do 8º Batalhão são de Campos. Sim, sim. E eles têm o apego à lotação, eles têm o zelo pela comunidade, pelo local, e eles não querem sair daqui. Então, um castigo é sair daqui. Sim. Então, você vê a qualidade do policial aqui é muito boa. Muito boa. Eu já trabalhei no 36º, no 32º, no 30º, e assim, na área, né, de atuação desses batalhões, e com certeza esse aqui o nível de agentes é o melhor. É por que eu tenho essa percepção também? Não só porque você é repórter, radialista e está muitos anos nessa função e cobrindo também polícia, essa coisa, e que, como diz o próprio Luiz Abreu Barbosa, diretor e titular aqui dessa bancada, ele sempre fala, garotada quando entra pro jornal e tal, coloca na polícia, para poder aprender a fazer jornalismo real, de verdade. E eu tenho outra característica particular, que eu moro perto do batalhão. Na minha rua, por exemplo, eu já contei, assim, vizinho, só de rua, tem 4 policiais. Eu conheço os 4, 2 deles trabalham no 8º e 2 no Rio. O sonho dos 2 do Rio, principalmente as mães, porque você é amigo do João Peixoto, hoje falecido, deputado estadual, pede a João Peixoto, e João Peixoto conseguia muito isso naquela época, pede para minha filha, tem uma mulher e tem um homem, pede para minha filha ser transferida para Campos, ela viaja, Cláudio, eu fico no desespero, imagina, eu sou pai, não sei se você é pai, mas você pega uma filha policial militar indo trabalhar no Rio,
Ui! Eu tenho essa percepção, sim. Tanto e mais, eu acho que independente dos nossos comentários, você pode ir para a estatística. Eu acho que estatística é fantástica, essa coisa de números, eu gosto muito, porque eles revelam tudo sobre, por exemplo, uma característica dessa que você falou, que é a qualidade dos nossos policiais. Dificilmente você tem uma notícia de um policial na atividade envolvido em excesso de poder. Pelo contrário, tem abuso de desacato à autoridade. Isso aí tem muito. Cara, a gente tá rodando e eu quero voltar lá a Rio das Ostras antes da gente fechar esse bloco aqui. O que aconteceu, de fato você está certo, Jacarezinho, foi em 2021, uma operação denominada... Não, uma operação da Polícia Civil, conjunto com a Polícia Militar, onde 27 bandidos foram mortos e um policial também morreu. Detalhe, desses processos todos, 25 foram arquivados, tá? E 10 das 13 investigações do Ministério Público foram arquivadas. Só um segue em andamento, ou seja, conclusão de que a gente chega de que era realmente tudo bandido. Né? Pois é. Outra operação que você falou, que você citou, foi em conjunto com a Polícia Civil, chamada Operação Conexão Perdida, contra traficantes do 3º Comando Puro. Rapaz, isso tá uma doideira também, né? Olha o movimento, 43 milhões de reais em um ano. O movimento dessa facção. Isso deve ser uma ponta só nessa comunidade. Me fala aqui, como é que foi essa operação para desbaratar lá essa quadrilha que emitia carteira de CNH falsa em Rio das Ostras? Foi uma farra aquilo, né? Então, na verdade, assim, parece que é algo que já ocorre há algum tempo. A investigação se instaurou, a operação foi em dezembro, nós não chegamos a concluí-la, né? A gente iniciou, conseguimos conduzir algumas pessoas, tinham alguns daqui de Campos, alguns de São João da Barra, outros de São Francisco, e um grupo que... Existe um serviço itinerante de realização dessas provas feitas pelo Detran. Aí vem, acho que uma equipe, uma van, enfim, e aí eles procedem aos processos lá de realização das provas. E chegou uma denúncia na unidade que a farra estava... instalada lá, a compra de carteiras e tal. E aí a gente foi ao local, eu suspendi o exame na hora, conduzi pelo menos 6 pessoas, ouvi os funcionários do Detran, não tinha nada com eles, nem dinheiro, nem nada, aparentemente estava tudo normal. Eu cindi a investigação, a parte da denúncia relacionado a eventual desvio de conduta dos agentes do Detran, eu cindi para que seja apurado pela corregedoria respectiva. E a parte dos particulares que estariam lá aliciando pessoas que iam fazer a prova, a gente conseguiu apreender quase 70 mil reais dentro de um veículo. Mas, assim, mais uma vez, não teve situação flagrancial. O cara disse que tinha a prova da origem desse dinheiro. Até o momento que eu saí da unidade, ele não trouxe a comprovação da origem desse dinheiro e o dinheiro ficou apreendido judicialmente. E depois disso não houve mais provas lá, né? Eu acredito que essa farra deve ter dado uma segurada, mas isso é algo que infelizmente acontece no estado inteiro. Parece que esse grupo acompanha esse grupo itinerante do Detran para que eles estejam sempre ali aliciando pessoas. A grande questão que deu lá, o grande problema que deu lá no dia foi que geralmente a gente tem notícia que isso se dá em pequena monta, né? E lá no dia estava um sol de rachar e parece que eles inverteram essa lógica. Eram mais pessoas tentando fazer esse processo e menos pessoas efetivamente realizando provas. Então as pessoas se revoltaram e procuraram a unidade policial e a gente foi lá para socorrer a população. Não, mas isso é bom. É bom. O êxito também tem que ganhar destaque. Aliás, também não tem que ganhar destaque aqui. O delegado, me explica uma coisa.
Eu separei 2 casos aqui que me chamaram muita atenção pelas características, e aí me deixa assim mais preocupado, e talvez a população também, no sentido de saber se aquilo que eu falei, nem sei se está certo, se posso falar assim, se o nível da violência nossa está subindo, está aumentando, talvez se equiparando, como você falou, Macaé, que não perde em nada para as comunidades do Rio de Janeiro. Um caso que me chocou muito foi aqui no 14, quilômetro 14. Você tem pouco tempo que você está aqui, então você não conhece tudo, você conhece, naturalmente você acompanha os seus colegas de trabalho aqui e tal, mas daqui, depois da Ponte General Dutra para Guarulhos ali, a gente conta as localidades em quilômetros. Quilômetro 7, quilômetro 14, nem todos são famosos, não sei porquê, não sei explicar. Quilômetro 9, por exemplo, nunca ouvi falar. Tem o 13, tem o 14, tem o 7, de cabeça aqui que eu tô lembrando. E depois travessão. E até bem pouco tempo, eu falo muito aqui assim, eu não consigo entender como que, até bem pouco tempo, uma comunidade como Travessão, por exemplo, todo mundo conhecia todo mundo. Hoje, e aí esse crime aqui que aconteceu me chocou muito, que foi uma bala perdida com uma criança de 6 anos. E a gente foi acompanhar a notícia, foi investigar a informação, briga de facção. Vários outros, pelo menos 4 ficaram feridos, e essa criança de 6 anos. Isso é um crime. E aí, nessa questão dessa pergunta que eu formulei, se a gente está indo para um caminho complicado, perigoso, com crimes mais parecidos com esses de grandes centros, o outro foi, também não entendi, uma fábrica de arma clandestina lá em Guandu, que é mais para frente um pouco, para atender Vitória. O cara desmontava, eu não sei se é uma 9mm, eu não sei, e fazia uma sequenciadora, né? Automática. Quase um fuzil. Esses crimes com essas características deixam a gente numa condição assim de maior preocupação em relação aos crimes que acontecem lá, porque assim, poxa, eu trabalho 34 anos no rádio, acompanho todo dia. Ontem eu estava conversando com meu filho, desculpa eu alongar aqui, aí ele veio contar uma situação dele, eu falei, peraí, que entrou um acidente que deu na Dutra, uma tragédia, um engavetamento de caminhão com automóvel, e estava a televisão ligada na hora, eu falei, calma aí, só um minutinho. Aí ele saiu chateado, eu falei, não, é minha profissão, é meu trabalho, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu trabalho com informação. Então, assim, a gente acompanha muito, assim, uma criança de bala perdida no Rio, nossa, é demais. Aí, quando você vê aqui na sua comunidade, isso preocupa a gente. Então, só para você ter uma noção, esse crime que você está narrando, eu já passei por esse procedimento, já foi instaurado inquérito pelo Dr. Carlos Augusto, e a gente já está com as investigações bem avançadas nesse caso. Já temos uma autoria mais ou menos definida, já tem algumas medidas que foram adotadas pela Polícia Civil. O que acontece? Provavelmente esse caso foi o que desencadeou essa escalada na violência aqui na região. Porque não foi um disparo de arma de fogo com bala perdida. Foram disparos com arma de alma lisa, que a gente chama 12, né? Que quando ela sai, ela vai abrindo a rosa de tiro e aí vai atingindo um número indeterminado de pessoas. E parece que a criança estava num parquinho, brincando, alguma coisa assim. E 2 criminosos chegaram e efetuaram esse disparo. E acabou pegando nessa criança. Atingiu, salvo engano, 3 pessoas. Mas a vítima fatal foi essa criança com tiro. Acho que um projétil passou no pescoço. A criança veio a óbito. E a partir de então houve essa escalada, né? Eu acho não, tenho certeza porque eu acompanho, mas em 2023, salvo engano, teve um período também muito parecido com esse, em que essas facções criminosas começaram a se enfrentar e havia essa política do revide, né? Uma atacava uma, outra ia lá e revidava, enfim. Infelizmente, isso acontece mais nas zonas mais carentes, né? Ontem a própria operação foi com esse viés, que eu sentei com o comandante da PM, excelente profissional, diga-se de passagem,
comandante Arthur. O comandante da companhia também, da segunda, excelente. A gente sentou para conversar e ver o que a gente podia fazer como contramedida. E a gente conseguiu levantar alguns mandados de prisão pendentes que havia de moradores ali, de elementos daquela região ali que estava acontecendo essa guerra. Santa Rosa, Parque Prazeres, Terra Prometida, Santa Clara, salvo engano. E a gente montou essa operação para a gente ir no horário em que efetivamente o tráfico está funcionando. Porque você ir de madrugada, às vezes você não pega nada. Só pega trabalhador saindo para ir trabalhar, enfim. Então a gente foi no horário onde eles estariam bem mais à vontade, com a traficância em plena atividade. Então a gente conseguiu fazer 6 prisões, foi uma contramedida produtiva, né? E a gente vai continuar isso diariamente, se for o caso. Enfim, a gente até pensou no nome de uma operação para se repetir outras vezes, que é Êxodos, né, que tem relação mais com essa questão tanto da Terra Prometida como da retirada, né, de um determinado grupo, que faz alusão àquela questão da renovação também, lá do Pentateuco, da Bíblia. E a ideia é essa, evitar exatamente, e não fugindo da tua pergunta, eu vou responder agora, evitar que essa escalada avance cada vez mais. Infelizmente, foi verificado ao longo desse mês de janeiro a utilização de um fuzil. É a primeira vez que eu tenho notícia de um fuzil aqui na região. E foi arrecadado algumas cápsulas de 5.56, que é um fuzil de ataque mesmo, muito efetivo. E parece que eles têm utilizado isso com uma certa frequência. Então, a chegada do fuzil aqui na região é algo que me preocupa. Porque o próximo passo é um enfrentamento aos agentes. Você falou agora há pouco a questão do excesso policial. Nem isso eu percebi. Eu já trabalhei em vários batalhões, como eu falei, mas os policiais daqui são muito tranquilos também em relação a isso. Mas se a política do fuzil chegar, provavelmente o nível de abordagem vai ser outra. E é exatamente isso que a gente quer evitar. Eu sempre achei que pela distância dos grandes centros, por campos, principalmente aqui, tá longe tanto do Rio de Janeiro como da próprio próximo grande centro aqui é Vitória, salvo engano, né? Então também tá longe, né? Tá bastante longe. Então, assim, Campos meio que vivia... Quase a mesma distância do Rio. Então a gente tá meio que no meio disso aí. Vivia numa espécie de paraíso, né? Longe da violência. A violência é mais marcante nessas regiões mais carentes, né? Infelizmente, onde o tráfico atua. E historicamente, ao longo, pelo menos assim, o que eu tenho acompanhado ao longo desses 11 anos que eu estou na polícia, aqui em Campos sempre foi, a parte mais violenta foi aquela região de Guarulhos, né? E o embate sempre foi entre as facções que disputavam a hegemonia do tráfico de droga naquela localidade. Como é o perfil do crime em Campos? Ele está relacionado... Agora você traz essa notícia que preocupa a gente. O que você fala... Há uma diferença aqui muito grande, isso sou eu que estou falando, e aí por vários fontes que a gente já conversou, até ao vivo aqui, o próprio doutor Pedro Emílio, Macaé tem, assim, você não entra numa comunidade lá sem receber bala. Não, muito difícil. Campos não tem isso. Não. Qual é o nível de criminalidade que a gente tá? E assim, e aí no melhor dos mundos, né? Porque eu penso aí que você falou, pô, a gente tá no interior, também nem tudo é desvantagem morar no interior. Tem essa coisa de você ter uma possibilidade mais fácil, não diria mais fácil, mas mais exitosa de combater o crime? Sim, Campos ele está assim, numa zona ainda de conforto, digamos assim, na questão do embate com os criminosos. Esses crimes que mais chocam, né? Você ainda tem um criminoso que não tinha adotado até então essa política do fuzil, de se armar, enfim. E a guerra era distrita às facções, entre eles. E na região de Guarulhos eu percebia muito, né? Não 134 também, eu também fui titulado a 134 durante 1 ano e meio praticamente, entre 2020 e 2021.
E eu percebi que lá, olha como são as características. Do lado de lá, do rio, né? Do lado de cá, né? A gente tá do lado de cá. Da 134. O que você percebe é que os crimes mais violentos sempre se deram na zona rural. Assim, crimes que envolviam coisas que não tinha nada a ver com facção criminosa. Normalmente eram crimes de natureza passional mesmo, um fazendeiro ou um vizinho que não gostava do outro, e às vezes se esfaqueavam. Enfim, pouca coisa, assim, não tinha, mas não era tanto quanto em Guarulhos, a questão que aconteceu no Jockey, na Lapa, naquela região onde tinha o tráfico de drogas também, né? Mas não é tão evidente. Mais famoso aqui é Tiragosto e Balieira. Sim, mas assim, são comunidades que você ainda consegue entrar e elas não estão tão coladas assim uma com a outra a ponto de ficarem um embate, como é o caso de Guarulhos. O problema que a gente tem hoje em Guarulhos, aí já muda totalmente. Como muda o lado do rio, muda a geografia, muda também a questão social, né, que são pessoas mais carentes. E você vê que ali na casinha do Nolita, Santa Rosa, Parques Prazeres, sim, eles conseguem se locomover até a pé. Teve um homicídio agora recente, de um tentado que pegou no rosto de um adolescente, um disparo, que foi dado de dentro do pasto. Os caras deixaram o carro estacionado em um outro local, vieram pelo pasto, caminhando, né, e armados, e deram de dentro do pasto nas pessoas que estavam na via pública. Então você vê que a geografia é outra. Eles estão de facções distintas e estão muito próximos geograficamente. Então eles conseguem fazer, inclusive, esses ataques se valendo de áreas que não são urbanizadas. Então, olha a mudança do enfrentamento, né? E você falou uma coisa muito interessante agora há pouco. O espaço territorial é enorme. Tem também o risco, né, constante de evasão do suspeito. O suspeito comete um crime desse e foge para Vitória, lá para o Espírito Santo, ou vai para São Francisco, enfim, que é relativamente próximo, né? Então, o enfrentamento, cheguei tem 10 dias praticamente, então, embora a gente já tenha quase 30 presos nesse período, foi um alinhamento que a gente teve com a Polícia Militar para tentar prender essa rapaziada aí. É um estilo diferente de combate ao crime, né? Algo novo na minha carreira, diferente da área da 134, diferente da área de Rio das Ostras, de Macaé, onde eu já trabalhei. E a gente vai sentar, vai ver quais são as contramedidas que a gente pode fazer agora. Assim, a principal, por hora, que a gente vai fazer vai ser a continuidade dessa Operação Êxodos aí, junto com a Polícia Militar, para tentar cada vez mais colocar esses criminosos atrás das grades. Não, perfeito. E mais uma vez, parabéns pelo êxito da Êxodos de ontem. E que continue assim, a gente torce para isso. Por um lado, a gente fica preocupado com o anúncio que você faz, com a informação que você traz da primeira vez que se ouve falar em uso de fuzil. Está lendo aqui, o 556 pode ser um T4, produzido pela Taurus, e ele é equiparado ao muito popular que a gente conhece aí, o AR-15. Mesmo calibre. Mesmo calibre, só para você ter uma noção. Uhum. É capaz de acertar um alvo a 300 metros. Você quer saber o que é 300 metros? Pega agora aí, vai lá na rua, começa a correr com toda a velocidade que você tem até chegar a 300 metros. Você vai ver como é que 300 metros é metro pra caramba. Na verdade, atinge até mais, só que assim, com precisão. Com precisão, né? Uhum. Dentro dessa área aí de 300 metros. Cara, vamos fazer um intervalo? Vamos continuar falando sobre campos e aí a gente avança um pouco. Tem outro problema crônico aqui que eu quero também saber de você o que pode ser feito. Vamos falar sobre essa unificação da polícia que você fala muito, que as ações exitosas acontecem quase sempre em parcerias. Sempre. Envolver aí a Guarda Civil Municipal, de que forma pode trazer a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, quando for o caso, né? Aliás, está anotado para a gente falar e tem uma PEC hoje sobre isso, essa unificação. Eu queria te ouvir, porque eu acho muito bom o seu depoimento, a sua fala, que é você que está lá, meu filho, no front, balas unindo na cabeça. Vamos, Marcelo, para a Polícia Civil?
Vamos levar Marcelo lá para fazer o... Ah, Marcelo aí, ó. Diz que você não puder ir, delegado. Leva Marcelo. Olha lá, Marcelo. Dá um spray de pimenta para ele. Uia. Bom, são 8 horas em Campos. Começando com o delegado titular da 146 Delegacia de Polícia de Campos, Ronaldo Cavalcante, aqui com a gente, doutor Ronaldo. A gente faz uma pausa e volta já com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica muito boa agora da Nauta XP, para você não jogar dinheiro fora, não perder dinheiro aí com investimento, né, sem informação devida, sem segurança. Então, anote aí, Nauta XP Investimento, e confira a dica, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP.